Olá, Luciana, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Então, em relação à pergunta ali, nós estamos fazendo aquele quadro lá, né? Vocês tiram as dúvidas ali comigo. Em relação a algumas perguntas ali que vocês vão me mandar, eu mando a resposta dentro do que a gente sabe, dentro do conhecimento que a gente sabe. Então, eu recebi ali a pergunta de vocês que é mais voltada ali para finanças, né? E finanças e organização e como organizar as finanças para ter um pouco mais de dinheiro, como fazer com que o dinheiro sobre no final do mês, enfim. Mas ali é o seguinte, tem uma notícia ali para vocês. O primeiro passo que vocês poderiam dar em relação a essa mudança é justamente esse, tá? Então já fica aí meus parabéns. Vocês começarem a se realmente se questionar em relação ao que vocês querem, né? Como que vocês querem e por que está acontecendo determinadas coisas. Então, o primeiro ponto de vista é observar que vocês têm sim um problema. Então, vocês estão começando a tomar consciência de que tem um problema, né? E esse é o passo mais importante. Você não consegue mudar nada enquanto você não toma consciência do problema. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se eu não consigo fechar o meu mês do jeito que eu quero financeiramente, o que pode estar acontecendo, né? Se a gente tenta e não acontece, o que pode ser que nós precisamos fazer para que isso realmente seja mudado? Então, ali para responder a sua pergunta é uma questão assim, eu não vou conseguir tirar, tá, todas as dúvidas, já fica bem aí o recado, não tem como, é impossível eu conseguir fazer assim em uma única resposta, um único videozinho pequeno e curto ali, eu já consegui resolver ou realmente vocês vão conseguir com esse vídeo já sair transformando aí tudo que vocês querem. Não, não é bem assim, mas a gente vai conseguir trazer um bom um bom ponto de vista, vai já trazer um pouco de consciência para começar aí sim entender o que pode estar acontecendo, tá? E, e se tratando de finanças, a gente tem que pensar o seguinte: na própria pergunta que vocês me fizeram ali, eu percebi assim, vocês já sabem o que está acontecendo, porém vocês não entendem o porquê que vocês não conseguem, né, chegar ao final do mês com aquele que vocês projetaram, né, aquele resultado financeiro que vocês projetaram. Então, eu percebi na pergunta que está acontecendo uma coisa comum, tá? Não é, vocês não serão, não é os primeiros, não, provavelmente não vão ser os últimos, mas que dá para resolver com um pouco ali de consciência, você já consegue ter um bom resultado, tá? Já vai começar a perceber resultado na vida de vocês. Primeiro ponto por que não sobra dinheiro? Ou por que não sobra dinheiro, sendo que vocês dois trabalham, né? Vocês dois têm o seu salário, as despesas de vocês são bem curtas, até deveria ser, se não era para ser, enfim. Então, por que não sobra, né? Então a gente percebe que claramente precisa controlar uma atitude. Vamos fazer uma comparação só para vocês terem uma ideia. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Isso é bem importante, isso é bem profundo e eu falo isso em quase todos os meus temas. Então você vai perceber que isso é uma coisa que precisa ser abordada com um pouco mais de seriedade, se é que vocês não estão abordando, tá? Não estou falando que não está, mas precisa ser abordado dessa forma. Eu não sei se vocês acompanham ou não, mas eu deixo a dica aí para vocês. Uma hora que você tiver um tempo, dá uma pesquisada aí. Vamos usar a analogia seguinte: pega uma pessoa assim de uma classe financeira um pouco mais difícil, um pouco mais batalhadora, vamos dizer assim, que ela tem o hábito, né, de apostar, de jogar na Mega Sena porventura, né? E você vai ver, pega lá as notícias das pessoas que ganharam fortunas na Mega Sena, apostaram e ganharam literalmente fortunas lá, né? Aí você vai perceber que a grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, são raras exceções que realmente conseguiram firmar com esse patrimônio, elas simplesmente corre e detona tudo, acaba com tudo, com qualquer coisa. Você percebe que eles estavam doidos para ter o dinheiro na mão, achando que o dinheiro por si só ia resolver todos os seus problemas. Pelo contrário, quando eles receberam a premiação, o que foi que aconteceu com a vida deles? Eles detonaram todo o dinheiro. E tem muitos dos casos deles que vocês vão ver aí, eu tive pesquisando já há tempos, eu sempre pesquiso esses comportamentos,
que tem pessoas que voltaram pior do que entraram com essa fortuna, né? Então, você percebe uma coisa aí bem interessante, ó, presta atenção. Vocês percebem uma coisa bem interessante que é o comportamento com o dinheiro, certo? Eles achavam que o dinheiro ia resolver os problemas deles, mas eles tinham um comportamento em relação a dinheiro. Essa é a chave, tá? Presta muita atenção. Eles tinham um comportamento em relação a dinheiro, entendeu? Eles ganharam literalmente fortuna porque eles estavam buscando fortuna, conseguiram, né, com sorte. Não vou falar com sorte mesmo. E o que aconteceu? Perderam tudo. O que acontece? É um padrão, é uma coisa implantada na cabeça do ser humano. Não, não é fácil assim. Somente ter o dinheiro não vai resolver o problema da maioria das pessoas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é um comportamento. Então, se você perceber, uma pessoa que ganhou literalmente milhões para uma pessoa que ganha um salário mínimo e não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue aumentar seu patrimônio, não é a quantidade de dinheiro. Quando você olha para os dois pontos de vista, um com muito e outro com o básico ali, mas mensalmente ganhando, mas não consegue prosperar, você percebe que eles têm um comportamento em comum, você percebe que tem a atitude em comum. Eles torram tudo que tem enquanto tiver um centavo. Então, a primeira coisa é, você precisa entender o seu comportamento em relação a dinheiro. E para entender o seu comportamento em relação a dinheiro, você precisa entender as crenças, não é crenças religiosas, mas as crenças que vocês têm em relação a dinheiro, entendeu? Isso era uma coisa que eu tinha também, entendeu? Não foi fácil para mim lutar contra isso, cada dia amadurecendo mais a ideia que a gente é ser humano, e ser humano a gente evolui constantemente, né? Então, o primeiro ponto que eu abordei na minha vida foi entender o que eu acreditava em relação a dinheiro, as minhas crenças em relação ao dinheiro. Então, por isso que eu falo, eu não vou conseguir, tá? Responder, responder eu vou conseguir, mas não vou conseguir transformar a ideia de vocês assim a ponto de já sair no mês que vem, já sobrando dinheiro, já fazendo o que vocês querem. Não, não é assim. O que vocês precisam entender é que esse é um processo que eu abordo muito mais profundo num curso. Até esse curso ele ainda está em desenvolvimento, mas a gente já tem uma pessoa que a gente vai aplicar esse curso, vai ter uma pessoa, um curso aplicado pessoa a pessoa mesmo, né? Eu com essa pessoa, e a gente vai fazer o passo a passo. Aí sim a gente consegue abordar de uma forma mais didática, né? Essas questões de crenças financeiras, crenças conjugais, crenças, enfim, em todas as áreas da vida, o processo é praticamente o mesmo. O que define os nossos resultados são as nossas crenças, são os nossos comportamentos e no que nós acreditamos. Isso que vai definir os nossos resultados, entendeu? Mas de uma forma racional você não consegue compreender. Parece muito fácil, mas só que como a gente é ser humano e a gente age com a emoção e com a razão, mas na grande maioria das vezes a emoção sempre vai ganhar, e é lá no emocional que está alojado nosso conhecimento, nossos aprendizados do passado em relação a tudo que nós vivemos agora, em relação a dinheiro, em relação a casamento, em relação a prosperidade, em relação a tudo, em criar filhos, enfim, tudo a gente tem isso já pré-definido, foi implantado em nós, né, esse padrão, tá? Então, a gente vai precisar de um bom treinamento emocional, um bom acompanhamento para poder você conseguir entender esse processo. O que eu quero falar é que existe um processo onde você começa a tomar consciência de como que você opera, né? Então, para você começar a juntar dinheiro, primeiro você tem que entender qual que é as suas crenças em relação ao dinheiro, porque o fator está aí, você já não consegue juntar dinheiro, né? Então, eu fiz uma analogia para vocês, uma pessoa que ganharam fortunas, acreditavam que a fortuna que faltava a elas era o problema. Quando a fortuna veio, elas se colocaram em uma situação muito pior por conta de um comportamento em relação a dinheiro. Gastavam tudo desnecessariamente, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, né? Desnecessariamente, com coisas fúteis, com coisas desnecessárias, assim como vocês mesmos me falaram que gastam.
Então, olha só a familiaridade com esse comportamento. Então, cuidado, é um comportamento. Sendo um comportamento, está muito fácil, tá? Tá muito fácil de vocês mudarem. Sendo assim, o que eu posso sugerir para vocês é o seguinte: quer mesmo começar a juntar dinheiro, quer mesmo prosperar financeiramente, quer mesmo começar a viver uma vida um pouco melhor em relação a finanças, primeiro você tem que entender o seu comportamento em relação a finanças. Aí sim eu consigo ajudar vocês. Então eu tenho vários, eu acredito que no meu canal eu não sei, mas eu acredito que eu tenho lá um vídeo que vai já ajudar vocês a entender um pouco melhor, que a forma que o ser humano opera. Eu acho que é PS, a forma PS eu acho que é uma forma P, agora não me lembro o vídeo lá, a forma PS, pensamento, sentimento, ação e resultado, é isso aí. É a forma P, S, A igual a R, PSA igual a R, esse é o vídeo que tem lá. Então esse é o processo que nós operamos em tudo, você pega esse processo, essa explicação que eu falo no vídeo lá, você pode aplicar em tudo. Então, primeiro você vai ter um pensamento em relação ao dinheiro, depois um sentimento, depois um comportamento e, consequentemente, um resultado. O resultado de vocês já sabem, não consegue segurar dinheiro. Mas tudo começa no pensamento. Vocês têm um pensamento quando tem pouco dinheiro, quando vocês estão com dinheiro, vocês têm um pensamento quando está sem dinheiro. E você percebe que quando começa tudo no seu pensamento, tá? Então, primeiro começa a entender o processo, como vocês operam e tal. Então a gente vai fazer um curso, a gente tem o curso na verdade, a gente vai começar a aplicar ele. Se vocês querem aprender um pouco mais, a gente pode também estar marcando, tá? A gente tem algumas regrinhas, igual foi falado aí, eu acho que no mesmo vídeo que vocês foi sugerida para vocês fazer a pergunta, explica também. Se vocês tiverem a vontade, quiserem fazer alguma consultoria, entender, mas assim, eu preciso do compromisso, porque você só vai conseguir entender mesmo quando vocês fazem um compromisso. Falar aleatoriamente, a gente vem falando há tempos, muitas pessoas falam, não só eu falo, muitos mentores falam, mas de fato as pessoas só mudam quando ela realmente toma a decisão de querer mudar, que é o primeiro passo que foi que vocês deram, né? Me mandaram uma pergunta para tentar entender. Então, o que vocês estão tendo é um comportamento, uma crença, um padrão que está dentro da cabeça de vocês em relação a dinheiro. Se é um padrão que foi implantado, a gente tem que entender como que esse padrão está operando para que a gente neutralize ele e coloque outro padrão, entendeu? A gente tem o passo a passo de como colocar outro padrão. Vocês precisam pensar diferente em relação a dinheiro. Né, em termos de comportamento, em termos de sentimento, em termos de atitude mesmo em relação a dinheiro. E aí a coisa vai começar a fluir naturalmente, porque vocês estão sempre operando. Ganhar dinheiro, vocês sabem como ganhar, certo? Vocês trabalham e ganham dinheiro, certo? Vocês fazem dinheiro, né, em troca de trabalho. Ganhar dinheiro não, vocês fazem dinheiro em troca de trabalho. Agora o desafio é começar a ter o dinheiro. Fazer é uma coisa, agora ter é outra, né? Então, primeira coisa, vocês só precisam mudar um comportamento. E eu consigo ajudar vocês nesse quesito aí. Basta vocês me mandarem mais dúvida, pode me mandar mais dúvida, pode começarem também já a pesquisar um pouco em relação a esse assunto. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, pode mandar. Manda pergunta bem específica mesmo em relação. Se vocês querem saber como que funcionam as crenças, como que é implantado um padrão de crença, como que as crenças construídas na cabeça da gente, como que a gente tem. Então é bem complexo. Vocês já conhecem os meus temas também, vocês sabem que é uma coisa bem dinâmica, que tem é um leque de coisas que vai acontecendo, que vai puxando a outra. Mas a gente sabe que o que a gente sabe sobre dinheiro foi implantado principalmente por igrejas, professores e os nossos pais, nossos avós, bisavós, de acordo com muitas vezes sem intenção de prejudicar. O pior que acontece quase sempre sem a intenção de prejudicar. Mas se você parar para perceber como que vem o dinheiro para a sua família, como que vinha o dinheiro para os seus pais, como que vinha o dinheiro para os seus avós, como que vinha o dinheiro, né, dos seus bisavós, como que era duro para eles conseguir o dinheiro, hoje tem uma explicação por que a gente não consegue tanto ficar com dinheiro. Outra coisa que eu já deixo a dica aqui é os nossos comandos. As nossas palavras diz muito. Pequenos ditadozinhos bobos que as pessoas desconsideram e acham que não mudam a vida delas, que está sempre mudando, do tipo, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é duro para ganhar. Enfim, tudo isso o seu cérebro entende que você não quer dinheiro. Seu cérebro entende que isso
É uma coisa que você não merece. E o que, que ele vai fazer? Ele simplesmente, quando o dinheiro vir, ele tem a obrigação de defender você. Se você fala que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, né, ele vai contribuir para que você tenha felicidade do ponto de vista dele. Se você afirma que não traz felicidade, então você está dizendo para o seu cérebro que você só é feliz sem dinheiro. Parece que isso parece uma coisa contraditória, mas é isso que está acontecendo dentro da sua cabeça, tá? Então já fica aí a dica, já vou alertar vocês que cuidado com o que vocês falam em relação a dinheiro, cuidado com o que vocês falam em relação a tudo. Começa a policiar seus comandos, né? O jeito que você pronuncia, que o seu cérebro vai fazer o possível para que isso aconteça. E a gente sempre está dizendo a contraverso do que a gente queria. Tipo, quando você, vamos ser outro exemplozinho básico e rápido aqui. Quando você está andando na rua e vê possivelmente uma pessoa bem-sucedida passando em um carro grande, um carro bonito e tal, que você talvez até um dia sonhou, almejou ter, qual que é o primeiro pensamento que você vem? Ah, esse carro é de rico? Ah, esse carro é para quem tem dinheiro? Agora vamos entender o seguinte, o que você acabou de falar para o seu cérebro? Esse carro é de gente rica, esse carro é para quem tem dinheiro, né? Então, olha só, você acabou de falar que você é pobre, que você não é rico. Então, primeira coisa que a gente tem que inverter é esse comando. Você é capaz de ter sim, você é capaz de ser rico, você já é rico, a riqueza está aí, só basta ir lá pegar. Só mudando esse comportamento você já está começando a dar os primeiros passos, já está mais da metade do caminho andado, para dizer a verdade. Então, parece simples, mas esse processo tem como você fazer ele bem passo a passo, né? E eu tenho esse curso já montado, já tenho como ajudar vocês nesse quesito aí a entender a essas questões de um pouco não, de uma forma bem profunda, vocês entenderem exatamente o que está acontecendo. Se vocês dedicarem tempo e me derem a oportunidade de que vocês estão procurando e querem resolver a vida de vocês financeira, então assim, se vocês querem mesmo, a decisão é de vocês. Eu estou pronto para ajudar com 110%. Agora eu quero saber se vocês estão querendo mesmo, né? Então, o primeiro passo foi dado, já é um princípio, né? Já é um começo. Então, fica aí a dica. Cuidado com o que vocês pensam e o dinheiro que vocês tanto procuram, ele está preso no comportamento que vocês têm. Agora, esse comportamento precisa ser mudado lá no subconsciente. Aí é um processo um pouco mais demorado, né? Demorado nem tanto, não vou dizer nem tanto demorado, mas é um processo que precisa ser compreendido antes de vocês pensarem em como é que eu vou começar a pensar em ter mais dinheiro, porque vocês percebem que vocês têm uma atitude em relação ao dinheiro que trabalha inconscientemente e faz com que vocês perdam tudo, gastam tudo e zero ao mês. Você pode perceber, eu não estou adivinhando não, foi vocês que me falaram. Eu só estou dizendo o que acontece, e acontece lá no subconsciente. Ele está trabalhando para que vocês tirem todo o dinheiro da vida de vocês, porque de alguma forma ele acredita que vocês precisam ficar sem dinheiro para ser feliz. Agora, o desafio para vocês é inverter esse pensamento. Vocês precisam fazer a mente de vocês acreditar que vocês precisam ter o dinheiro para ser feliz. Racionalmente parece que é isso que vocês estão querendo, mas o comando que está indo para a mente de vocês não está indo assim, tá? Não está indo assim. Então, eu consigo ajudar vocês nesse quesito aí. Eu sei que o vídeo fica um pouco longo a explicação, porque não é um assunto assim que resolve em 2, 3 minutos, em um único vídeo, em um único livro, em um único curso, não. Isso é um estilo de vida, então meus vídeos, sempre que tiver alguma resposta, eles vão ser um pouco prolongados. Se vocês estão querendo resposta rápida, se vocês estão querendo mudanças rápidas, não, rápida até pode acontecer, mas depende do grau de envolvimento de vocês, tá? Então, meus vídeos não vai ter como ser bem rapidinho, porque é bem dinâmico o leque, então a gente precisa pegar de todo um processo, explicar tintim por tintim. Aqui eu estou falando coisas muito rasas, eu estou falando coisas bem superficiais mesmo. É muito mais profundo do que vocês imaginam, mas existe sim a chance da gente se tornar tudo aquilo que a gente sempre sonhou, tá? Eu garanto para vocês que tem como sim, tá bom? Então fica aí a dica, se vocês quiserem continuar mandando conteúdo, fique à vontade. A gente vai estar sempre atualizando, sempre buscando mais novos conhecimentos para que a gente consiga manter essa corrente do bem aí para a prosperidade de todos. De todos assim, entre aspas, né? De todos que queiram, né? Porque nem todo mundo quer. Então, já fica a dica aí. Se vocês têm alguma pessoa que também acha relevante querer montar uma pergunta, montar
alguma coisa que a gente consiga responder nesse quesito aí de desenvolvimento pessoal, como se ser uma pessoa melhor, como se comportar melhor, como ser uma mãe melhor, um pai melhor, um esposo, uma esposa melhor, pode mandar sem dúvida perguntas bem montadas, né, bem específicas, que a gente tem o prazer de responder, porque ao mesmo tempo que a gente distribui conhecimento para vocês, a gente também estamos aumentando o nosso conhecimento, então é a troca mútua, tá? Então pode ficar à vontade, manda vídeo assim, manda pergunta assim que quiserem, e eu vou estar sempre disposto aí para responder para vocês, sempre que possível, tá? Um abraço, fica com Deus, qualquer dúvida, tamo aí.